eu pedi à assessoria do Senado Federal que levantasse quanto será retirado da saúde caso este fundo seja aprovado. 400 milhões de reais. O financiamento é o grande desafio das eleições de 2018? É inaceitável esse divórcio da campanha eleitoral com um cidadão que está desempregado. As novas lideranças emergiram e as novas lideranças levaram milhões de brasileiros às ruas. Não existe o sistema eleitoral perfeito. Senador, a Câmara tem uma proposta de se criar um fundo eleitoral que pode chegar a 3,6 bilhões o valor. O senhor apresentou uma outra proposta. Por que a proposta do senhor é melhor do que a da Câmara? Primeiro, porque a proposta que está tramitando na Câmara, ela conseguiu algo que na minha vida política eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Ou seja, ela conseguiu a unanimidade da rejeição da sociedade brasileira. Unanimidade. Quer dizer, o parlamento não pode ter, neste momento, uma proposta que agrida o cidadão que está passando por desemprego, por crise, carência na área da saúde, um quadro grave na área da segurança pública, falta de perspectiva de emprego para os jovens, enfim, um colapso na educação. Então, é lógico que o projeto que nós estamos apresentando, nós não vamos tirar um centavo de nada. Nós vamos simplesmente dizer o seguinte, olha, acabou o horário de rádio e televisão para partidos e para as eleições. Este dinheiro, ele será transferido para as eleições. É um dinheiro público que hoje já é empregado na política. Perfeitamente. É o que ele já existe, nós não estamos mexendo em nada, ele já é utilizado para pagar esse horário. Ora, nós então vamos cancelar esse horário dos partidos e das campanhas eleitorais e esse dinheiro será repassado para um fundo, com uma característica muito importante. Como hoje nós temos uma norma que vai prevalecer, onde as empresas jurídicas não podem participar do caixa, tá? O cidadão, mais do que nunca, cobra hoje, tá certo, uma participação maior nas decisões políticas. Ora, o que o projeto propõe? Um projeto que vai dar aí um valor que se gasta hoje, ao ser corrigido, como se gastou na última eleição, vai dar em torno de mais ou menos 1 bilhão e 800, 2 bilhões de reais. Certo? Esses 2 bilhões de reais, divididos por todos os eleitores registrados no Brasil, vai dar uma oportunidade para que cada eleitor possa decidir, indo a uma agência bancária ou um posto correio, uma plataforma própria do Tribunal Superior Eleitoral, dizer o seguinte, olha, eu tenho direito, então, a opinar sobre R$ 9,00 deste fundo. É o valor dividido, 2 bilhões, pelo número de eleitores no Brasil. Eu quero mandar esses R$ 9,00 para o partido A. Não, quero mandar esses R$ 9,00 para o candidato B. Então, isto dá uma participação. É um processo que tem um fundo educativo. O cidadão vai participar da distribuição até o dia 30 de agosto. A partir do dia 30 de agosto, aquele que não fez a sua preferência ou que não utilizou dessa prerrogativa, o dinheiro volta para o Tribunal Superior Eleitoral e é encaminhado aos partidos pelas regras existentes hoje. Mas o cidadão pode escolher tanto o candidato quanto o partido, porque a gente não tem uma cultura de se votar em partido aqui no Brasil. De maneira nenhuma, de maneira alguma. Mas é dada essa oportunidade. O cidadão, às vezes, pode achar que nenhum candidato ali que ele conheça teria vamos dizer, essa vinculação para que ele indicasse aqueles 8 ou 9 reais. Mas por que isso é educativo? Porque o eleitor hoje também, ele começa a separar quem ele deseja. Ele não vai fazer um voto mais sem analisar os candidatos. Então, neste momento, ele vai buscar o perfil de cada candidato, vai acionar a rede social para saber como é que ele se comporta, o que é que ele pensa, como ele pensa sobre as matérias. Ele, naquela hora, ele pode dizer, olha, como eu vi que o pensamento dele, a atuação dele, as propostas dele coincidem com o meu pensamento, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar mais R$ 50 do meu, são meus,
para completar aí essa campanha dele e pode estimular aquilo que nós temos hoje como uma única fonte. Além dessa fonte que nós temos hoje, que é uma fonte neutra, ou seja, nós não estamos mexendo no orçamento, nós estamos simplesmente transferindo um dinheiro que ia pagar televisões e rádios para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, certo? A partir daí, a única fonte que tem, a outra fonte que tem, é o cidadão poder, ele, ao achar que o candidato merece o apoio lá e fazer um depósito. Doação de pessoa física. Doação de pessoa física. E estou trabalhando um outro projeto também, que é para facilitar que o cidadão possa fazer essa doação, pessoa física, também pela internet. E 100% dos recursos podem ser destinados pelos cidadãos ou é garantido uma parcela já a cada partido? Não. Ele simplesmente separa 20% do valor total que é para o segundo turno. Então o projeto pensa em tudo, certo? Então, como nós teremos segundo turno, este valor, deste montante repassado, 20% fica bloqueado pelo Tribunal Superior Eleitoral e 80%, aí sim, é dividido por mais de 150 milhões de brasileiros para que o cidadão possa interagir com a campanha eleitoral e amanhã decidir. Ah, mas o valor é mínimo, a pessoa pode não ter interesse de ir lá. Mas como não? O cidadão hoje queixa de ter acesso às decisões, de poder decidir sobre um dinheiro que, de uma certa maneira, é também um dinheiro público. É um dinheiro que é pago para as televisões, para fazer o programa eleitoral. Então, o cidadão vai dizer de que maneira ele deseja também que esse dinheiro seja aplicado. E, além do mais, ele pode, nesta hora, estar também disposto a doar alguma coisa a mais para este candidato ou aquele. Então, isso é o que democratiza o processo eleitoral e faz com que o processo eleitoral, que eu chamo de um projeto cara limpa, ou seja, não tem aquela estrutura de maqueteiros, aquela coisa toda que desenha um candidato como se fosse vender sabonete, aquela coisa maravilhosa que depois aquilo não acontece no dia a dia. Esse projeto, o senhor acha que vai ter apoio de meios de comunicação? Não posso avançar nessa tese de que teria o apoio, mas também tem que confessar que eu não recebi nenhuma colocação contrária ao andamento do projeto. Nesta hora, não é questão de ser a favor ou de ser contra. É hoje nós buscarmos uma saída, que é um processo eleitoral que está aí. Nós só temos como deliberar até o dia 30 de setembro, com toda a votação concluída e com a sanção do presidente da República, ou senão, nós vamos para um processo eleitoral sem nenhuma organização mínima necessária para colocarmos uma campanha nas ruas. Então, esta é a posição que eu acredito que nós não estaríamos contrariando quem quer que seja. Nós estamos simplesmente priorizando o que se tem hoje, o que se gasta já com horário de rádio e televisão, para que esse dinheiro possa ir para uma campanha eleitoral, sem mexer no orçamento e sem atingir, tá certo? Verba da saúde ou de qualquer outra área. Só para você ter uma ideia, a emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados, ela atinge as emendas impositivas. Eu pedi à assessoria do Senado Federal que levantasse, então, quanto será retirado da saúde caso este fundo seja aprovado. 400 milhões de reais. Então, como você vai explicar isso para a sociedade que não tem apoio, não tem atendimento de saúde? E você vai explicar que 400 milhões de 3 milhões e 600, 3 bilhões e 600, era dinheiro para a saúde. E os outros? Se nós temos um teto de gasto hoje, nós aprovamos uma PEC, que o governo não pode gastar mais do que aquilo, como é que nós vamos, então, achar mais esses outros 3 bilhões e 600? O financiamento é o grande desafio das eleições de 2018? É o que tem que ser resolvido até 30 de setembro? É o grande desafio para que a classe política possa entender e viver a realidade que todo o povo brasileiro está vivendo. Entendeu? É um momento de nós fazermos uma campanha pé no chão, porta a porta, conversando com as pessoas,
usando as redes sociais, usando as televisões, isso está no projeto, as televisões públicas, as rádios públicas, todas elas poderão propor debates, como também dar espaço para que os partidos possam apresentar os seus projetos, para que os candidatos também possam ali gravar e debater os assuntos que lhe interessarem. Então, esta parte da comunicação está aberta no Brasil. Elas são televisões públicas, tá certo? Elas estarão ali à disposição dentro daquele horário que hoje é pré-estipulado. Ora, mas além disso, tá certo? O eleitor não terá aquilo que é um gasto enorme hoje com maqueteiros, com aqueles programas, com todas aquelas imagens e criações, tá certo? Que custam um absurdo e que não tem nada a ver com a realidade. Então nós temos que fazer uma campanha de acordo com a realidade que o Brasil vive neste momento. É inaceitável esse divórcio da campanha eleitoral com um cidadão que está desempregado. Agora, senador, quando a gente tem uma campanha com menos recurso, não tende também a se eleger os candidatos que já estão aí, a reeleger, né, os candidatos que já estão aí, porque é difícil conhecer candidatos novos quando não há uma campanha tão grande. Olha, se nós não te contássemos hoje com as redes sociais, eu até poderia, em termo, concordar com você. Mas é impressionante hoje o quanto o cidadão está ligado exatamente na rede social. Então, eu não vejo que seja o programa de televisão que vai dar ou vai ampliar a oportunidade das novas lideranças emergirem no país. Até porque as novas lideranças emergiram e as novas lideranças levaram milhões de brasileiros às ruas para podermos votar o impeachment da presidente da República, e não foram deputados federais, nem senadores e nem lideranças políticas. Foram exatamente pessoas que, neste acesso às redes sociais, tiveram condições de promover aquilo, tudo que nós assistimos no Brasil. Então, eu vejo que nós temos que entender que hoje é uma política em movimento. Não é aquela coisa arcaica, mumificada, ou seja, de colégio eleitoral, de que a pessoa ali vai ter que cumprir a ordem, porque aquele ali já é o candidato que representa aquela cidade. Não, isso hoje, essa liberdade, ela expandiu. E o cidadão hoje, ele é informado, ele acessa tudo. Então ele vai ter um voto muito mais consciente e cada vez mais participativo, que ele vai estar influenciando até no repasse do dinheiro ao candidato. Um outro argumento que deputados que são favoráveis à proposta da Câmara utilizam é que, sem dinheiro, os candidatos que são apoiados por organizações criminosas ou os candidatos que têm muito dinheiro, são ricos, têm mais chance de se eleger. Nós temos que também pedir um auxílio direto àquilo que é função do Judiciário também e da Polícia Federal, não é verdade? Então, se nós formos achar o seguinte, olha, existe o tráfico, existe o contrabando de armas, existe com isso aí o contrabando também, não é? Existe o jogo do bicho, existe todas as outras ilegalidades. Então, porque essas estruturas ilegais gastam muito, então nós temos também que gastar muito dentro de uma fonte que seja orçamentária. Isso é o pior dos mundos. Então, fecha o Estado. Eu acho que isso é que é inadmissível neste momento, tá certo, que o governo ou que alguém venha com essa linha de argumento. Ou seja, olha, o crime gasta dinheiro. Bom, a função do Estado é exatamente coibir isso e ter uma ação direta e realmente educativa para que esse processo não venha contaminar as eleições. A questão do fim das coligações nas eleições proporcionais e da cláusula de barreira foi aprovada aqui no Senado e tem muita chance de ser aprovada na Câmara também, né, senador? Isso será que já vai valer para as eleições de 2018? Se nós tivermos esta matéria votada lá na Câmara, ela já vai ser promulgada imediatamente, tá certo? Porque já passou pelo Senado Federal. E eu concordo com esses dois temas que você coloca. Primeiro, nós temos aí uma cláusula de desempenho, ou seja, o partido tem que mostrar por que ele existe, não é para só receber fundo partidário e nem tempo de rádio e televisão. E reduzindo o número de partidos, esses 2 bilhões do fundo que o senhor está propondo são suficientes?
Porque na campanha passada se gastou 6 bilhões de reais, né? 6 bilhões e meio, né? Se nós restringirmos aí para mais ou menos 2 bilhões, já vai ser uma mudança substantiva na campanha eleitoral, né? Mudança que vai mostrar que as eleições acompanharam o momento com que vive o Brasil, né? Ou seja, nós estamos nos adequando a uma realidade. Então nós não estaremos aí fazendo nenhuma eleição fora dos critérios da realidade econômica e social do país. Então é um ponto. O segundo ponto é também, ao exigirmos o final das coligações nas eleições proporcionais, vamos também obrigar com que cada partido apresente os seus candidatos sem ter que precisar de garupa de outro partido para eleger os seus deputados estaduais, federais e vereadores. Agora, se for aprovado o distritão para o ano que vem, fim das coligações, é necessário? Para mim, aceitar o distritão, para mim, é a negação completa daquilo que se constrói dentro de um programa doutrinário, tá certo? E do partido. É simplesmente aniquilar os partidos. A partir daí, não vai ter líder partidário, não vai ter mais encaminhamento de votação. Essa é uma posição do senhor ou do partido? Olha, eu não posso falar pelo partido neste momento, até porque essa matéria eu já expressei como posição pessoal minha, tá? Modéstia à parte, eu debrucei sobre essa matéria, eu estudei essa matéria, eu fui relator da reforma política na Câmara dos Deputados. Agora, quando você propõe um distritão, tá certo? É um salve-se quem puder, e ali ele vai fazer tudo para ser um dos mais votados, até atingir o número de deputados federais em cada estado, e a vinculação dele partidária, ou com teses, ou doutrinas que o partido defende, isso aí fica totalmente em segundo plano. Tá? Cada um, então, se sente no direito de, olha, eu vou opinar pela posição totalmente contrária do que, às vezes, o líder do meu partido encaminhou, porque o pessoal que votou em mim defende essa outra tese. Então, eu acho que seria um retrocesso muito grande na eleição do país, entendeu? Ainda que seja um período de transição para o distrital misto? Olha, se é para buscarmos uma transição, a gente sempre deve buscar com a perspectiva de melhorar. Do contrário, prevalece com o que está aí até que tenhamos uma mudança substantiva, não é? Um remendo, tá certo? Esse remendo depois poderá não ter condições de ser modificado, porque os que vierem também numa forma de distritão poderão até querer mantê-lo. E nesta situação, aí sim é que nós podemos ter um retrocesso muito grande, não só na renovação da política nacional, como também no fortalecimento dos partidos. Porque a Constituição é clara, a Constituição não autoriza candidatura avulsa. A Constituição impõe regras que você só pode ser candidato por um partido político. Então, a partir daí, você está simplesmente demolindo também essa base de sustentação constitucional, que seria o fortalecimento dos partidos. Eu nunca vi, em nenhuma democracia do mundo, você ter partidos fracos, né? Você tem partidos fortes, partidos que sejam representativos, né? O Democratas, por exemplo, sobreviveu a toda a pressão do ex-presidente Lula, da tentativa de massacre, de extirpar o Democrata, porque é um partido que tem quadros, que tem parlamentares com conteúdo e que sobreviveram, e hoje é um partido que cresce fortemente, não só na classe política, mas também junto ao eleitorado brasileiro. Mas o partido não fecha a questão em termos de reforma política? Este assunto é um assunto que vai deliberar com a executiva presente e todos os parlamentares. Essa é uma matéria que ela é muito importante para que possamos ter amanhã um norte também partidário. Por isso que eu acredito que nesse curto espaço de tempo, a se mudar, tá certo, por uma emenda constitucional, colocar um distritão, é preferível que mantenhamos aquilo que nós estamos convencidos, sabedores que somos de que não é nenhum sistema especial, tá certo, que nós temos hoje, que é o proporcional com lista aberta,
mas que uma mudança deverá ser mais bem pensada e não ser uma mudança amanhã que já venha a ser incorporada na Constituição brasileira, que amanhã nós vamos depender de um novo quórum, tá certo? De 308 deputados, 49 senadores, em 2 votações para que ela seja mudada. E distrital misto, senador, qual a sua opinião a respeito desse sistema que parece estar ganhando mais adeptos a cada dia aqui? Está ganhando mais adeptos. Eu acredito que no decorrer do tempo, nós caminharemos para o distrital misto. Eu acredito. Essa vai ser, talvez será o sistema que nós vamos adequar ao Brasil. Mas precisamos antes fazer alguns testes, saber qual é que é o distrito para eleger um vereador, qual é que é o distrito para se eleger um deputado estadual e o distrito para se eleger um deputado federal. Então essa divisão, essa nova formatação geográfica em cima do mapa do Brasil, com 26 estados e o Distrito Federal, isso precisa primeiro ser apreciado, ser aprovado, para que você coloque em prática, né, a montagem dos distritos e como eles serão distribuídos para cada uma dessas eleições que citei. As eleições de 2020 seriam um bom teste ou é um tempo muito curto também? Olha, a eleição de 2020, nós estaríamos ali discutindo as eleições de prefeitos e vereadores, né? Poderia ser exatamente o momento de se iniciar o que seria a formatação do distrito, já que nós teríamos que redividir ali cada um dos municípios para que possa eleger ali o número de vereadores e também, só vereadores, lógico, o prefeito é eleito por voto majoritário em todo o município. Mas eu acho que seria já o início de sabermos se isso será bem acolhido pela sociedade, se trará resultados práticos para a sociedade ou não. Eu acredito que, com o que eu tenho de experiência, eu posso adiantar que qualquer sistema eleitoral que seja colocado, facilmente nós podemos elencar uns 10 defeitos nele. Não existe o sistema eleitoral perfeito. Não existe o sistema eleitoral que seja aquele que atenda a todos, entendeu? Existe um sistema eleitoral que possa, às vezes, ser utilizado, pode amanhã ser mudado, não é verdade? Nós temos o distrital puro, certo? Que alguns países, como a Inglaterra, mantém, preserva e acha que funciona. Nós temos o modelo alemão, que é o distrital misto, só que aí você tem uma oscilação de cadeiras, tá certo? No parlamento. Então tem outros complicadores também que as pessoas precisam de conhecer a fundo a matéria para que amanhã possa também opinar sobre toda a complexidade de um distrital misto. Mas outra mudança que o Congresso discute, talvez em função da crise política, é o parlamentarismo, semipresidencialismo, mudança, né, no sistema de governo. Qual dessas mudanças o senhor é a favor ou é a favor do sistema presidencialista atual? Bom, eu lutei muito para manter o presidencialismo, mas eu tenho que confessar que com os momentos que nós estamos vivendo no Brasil, né, e a experiência que eu colhi no presidencialismo, para você poder afastar um presidente da República, é algo tão longo, tão traumático, é tão difícil de ocorrer. E o Brasil quase que fica, e o país fica 100% parado, né? Sem poder avançar em nada, a economia cada vez mais sendo comprometida, as soluções políticas não acontecem, tudo passa a ser secundário, o país para quase um ano todo até que se complete um processo de impeachment. Isto é que realmente tem me preocupado muito e tem feito com que eu repense em termos do sistema eleitoral, pensando num parlamentarismo. Mas tenho que confessar também que pesquisas já foram feitas. E como isso deverá ser antecipado por um plebiscito, até porque a norma do presidencialismo foi também uma decisão plebiscitária, para que ela fosse incluída na Constituição brasileira, pelo sentimento da população, dificilmente a cultura nossa vai caminhar para um parlamentarismo. Mas tenho que dizer que no presidencialismo tem me decepcionado muito o momento onde você precisa de praticar a mudança de governo como
o avanço de um processo de impeachment. Isso é extremamente doloroso para o país, principalmente para a sociedade, que é altamente penalizada pelas crises políticas e econômicas que acompanham o processo de impeachment. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e me coloco à disposição para outros assuntos também que esteja na pauta do dia a dia do Senado. Muito obrigado.